Começa agora a Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Entrevistas, reflexões e entretenimentos. Prosa Criativa. Apresenta Arlete Aquino Dalpino e sua equipe. Boa noite. Eu espero que você esteja bem nesse dia 10 de janeiro. Nós estamos fazendo uma gravação aqui, portanto, não teremos a participação do público, que sempre acompanha, enviando perguntas, interagindo conosco. O Prosa Criativa, se você não conhece, é um programa que pensa fora da caixa. Entretenimento, educação, novas histórias, empreendedorismo, tudo que agrega para nós, né? Para mim e para toda a equipe aqui. Você está conosco na Rádio Vivência Espírita, um lugar acolhedor que sempre nos recebe bem. A Rádio Vivência Espírita tem outros e outros programas e toda segunda-feira estamos às 19 horas fazendo essa atividade. Queria também contar para você que somos voluntários, todas as pessoas da equipe. Aprendemos todo dia com esse trabalho e esse vídeo você pode acessar no YouTube, no Facebook e que tal? Que tal você compartilhar com as pessoas? Não é, Matheus? Boa noite. Oi, boa noite. Bem, a gente não tá ao vivo, então talvez o pessoal não vai falar boa noite. Mas a gente tem uma convidada muito especial hoje, a Bel. E ela tem uma construção e uma carga gigantesca para falar com a gente. E, bem, não vai caber em 1h30. Com certeza a gente vai ter mais vezes ela aqui. Mas, prazer. E aí? O tema, né, Matheus, é o que você pode fazer pelo mundo que eu quero viver, que você aí quer viver. Então, vamos discutir essa conversa com essa prosa extremamente criativa. Boa noite, Isabel. Eu não sei pronunciar o seu sobrenome. Preciso de apoio. Então, boa noite, queridos. Boa noite, Matheus. Boa noite, Arlete. Gente, é um prazer estar aqui, assim, eu fico muito satisfeita de ter espaços de diálogo onde a gente possa conversar sobre assuntos que vibram no nosso coração, que fazem, né, os nossos olhos brilharem. Então, eu já sou grata desde o início por esse convite. E, Arlete, pode parecer uma grafia esquisita, mas ele se fala como se lê. O H ali faz um papel figurativo. Então, o sobrenome da família do meu pai é Isabel Niebo. Simples assim. O H faz só... ele é bem simples. Eu achando que tinha uma pronúncia diferenciada. Mas tá tudo bem, né? Agora aprendi. Devia ter perguntado isso para você antes, né, Matheus? Sim. Mas eu não perguntei. Fica aqui também a abertura para me chamar de Bel, de Bebel, de Isa. Eu me reconheço em todos eles, assim, eu tenho uma atenção muito grande pelo meu nome, então tá tudo certo. Eu fico lisonjeada com a sua presença, porque quando te conheci em algumas atividades, eu fico inebriada te ouvindo, aquela garota, né, que está o tempo todo ativa e trazendo excelentes ideias para a gente. Então, e como a Bel fala, é o que a gente desenvolve aqui. Nós não estamos ensinando vocês a nada. A gente está discutindo possibilidades, as nossas bagagens, né, Matheus? E empoderando a si mesmo, primeiramente, para depois levar ao outro. Aqui na mesa de som está a Babi, né, com a gente. Ela está um pouquinho com dificuldade de saúde, porque ela tomou a vacina, então ela vai ficar um pouquinho mais em silêncio, mas está aqui conosco, brilhantemente cuidando de si mesma e do nosso trabalho, né, Matheus? Sim. Na verdade, a nossa conversa normalmente é uma constante construção e desconstrução, né? Sim. Para a gente crescer e aprender Nossa, eu ia falar fatalidades na nossa cultura, mas eu acho meio estranho. Tá. Mas as heranças, os estigmas que a gente carrega, são coisas que
a Abel, ela tem uma articulação muito boa nesse tipo de construção para desconstrução. E hoje ela fez um post, eu acho que eu queria começar por aí. Muito bacana, que ela estava se preparando para estar conosco, né? Hoje estamos gravando, mas entendendo que estamos presentes aqui, extremamente presentes para você, tá, gente? Então ela fez um post justo com um livro muito interessante, né? Eu queria começar por aí, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E eu fiquei impactada com essa leitura porque como ele fala, o autor, sobre desistir dos nossos sonhos. Tá tudo perdido, né? Não tem mais solução para nada, é assim mesmo, as pessoas não se cuidam, há muita violência e muita crítica, né? Coerção, intimidação para todo lado. Mas aí a gente está aqui pensando como reconstruir isso, como disse o Matheus, né? Né, Bel? Eu só queria antes fazer um registro de dizer obrigada a Babi, porque ela cuidou de mim e dessa possibilidade desde o início, com o primeiro contato. Então, Babi, muito obrigada. Eu espero que você se restabeleça logo. E esse desconforto que a vacina traz é um sim à vida, né? Então, eu fico muito feliz quando eu escuto que pessoas têm dito sim à vida. Então, é isso, queria deixar esse registro inicial. E falando do livro, Arlete, eu tomei conhecimento da existência do Krenak há pouco tempo, né? Porque, para contextualizar quem eu sou e como é que eu chego até aqui, ou como eu estou até aqui, né? Eu sou a Isabel, filha da Selma de Geroldo, sou a esposa do Hugo, e isso fala de onde eu vim, fala de onde eu estou. Mas essa consciência sobre observação das questões que envolve a humanidade, me envolvem, é um processo recente. Eu vou chamar de recente. Eu tenho 41 anos e eu sou fruto, sim, de muitos encontros, de muitas leituras, de muitas trocas, mas eu não posso dizer que eu sempre tive esse olhar consciente ou esse olhar reflexivo sobre as coisas. Isso começa em 2015, quando eu sou convidada para participar de uma roda de leitura, onde o objetivo era a gente conversar sobre o livro do Marshall Rosenberg e a comunicação não violenta, e eu achava que estava entrando num universo de como eu posso me relacionar melhor com o outro, como eu posso falar de um jeito que o outro me entenda. Eu achava que era talvez esse eu até gostaria de pontuar assim, né? Quando as pessoas ouvem isso mesmo sobre a comunicação não violenta, que eu adoro estudar também, vem assim, tem uma técnica para eu persuadir o outro, para o outro estar no estado que eu desejo, né? Porque eu estou vendo aqui que você conta que eu ouço você falar que foi 2015 e você já estava atuando, né, na assessoria jurídica. E aí você colocou essa mediadora de diálogos depois de 2015? O que acontece? Eu entrei no funcionalismo público em 2009 e desde que eu entrei, eu trabalho com conciliação judicial. E quando eu me encontrei com o livro do Marshall em 2015, foi justamente acreditando que eu ia e aprender uma ferramenta para dar um upgrade na minha vida profissional. Foi o que eu achava, assim. Eu vou lá para aprender mais uma técnica, como você falou, de como construir pontes para que as pessoas conversem, ou para que elas possam, ao menos, falar sobre o problema que trazem elas ao judiciário. Era essa a minha impressão. Tanto é que a leitura era dentro da instituição, dentro do fórum. Só que o que aconteceu de lá para cá? Aconteceu que o convite, o chamado do Marshall, para olhar a vivência da não violência foi tão forte, tem sido tão forte dia a dia, que outros encontros, a partir do Marshall, foram acontecendo. E o Krenak, fazendo o link, é um deles. Porque nesse livro que você falou do Krenak, da Ideias para Adiar o Fim do Mundo, é engraçado porque ele conta no livro que ele foi convidado para dar uma palestra em Brasília
vinculado a um núcleo de sustentabilidade da Universidade da UNB, e aí ele estava varrendo o quintal de casa, e lá entretido com a tarefa dele, e alguém passou a mão no telefone, fez o convite para ele, e falou, tá, você tem que dar um título para sua palestra. E ele, despretensiosamente, falou assim, coloca aí ideias para adiar o fim do mundo. E quando chegou no dia da palestra, chovia muito, e aí ele pensou, não vai dar ninguém, né? Não vai aparecer ninguém. E pelo contrário, o auditório estava lotadaço, porque estava todo mundo muito curioso para saber como é que dava para fazer para adiar o fim do mundo, literalmente. E eu acho que essa provocação que o livro traz sobre a ideias para adiar o fim do mundo tem realmente esse papel, que é de dizer assim, primeiro, é finito, no sentido de que a gente está aqui numa existência material e terrena, e sim, em algum momento vai acabar. Uhum. Vai acabar individualmente, como vai acabar coletivamente. Agora, tem um grande hiato aí, que eu acho que é o espaço dessa prosa de hoje, que é como a gente quer que isso acabe. Ou de que maneira a gente quer que isso se desenvolva ao longo do tempo para o final. Porque olhar a finitude da vida é necessário, inclusive, para ter a chance de autonomia de escolhas que eu quero fazer, como eu quero viver até esse final. E a ideia do Krenak é falar sobre o coletivo, o quanto a gente foi ensinado a acreditar que somos desassociados do todo. Por exemplo, ele traz uma ideia fantástica que é sobre... Ele não consegue ver homem e terra como coisas separadas. E nós, que fomos colonizados por culturas europeias, eurocêntricas, e vivemos a partir dessa colonização, a gente acha que o mundo, planeta Terra, que é a nossa casa real, nossa casa macro, está a nosso serviço. E que a gente é o dono. E não o contrário, né? E essa expectativa... Exatamente. É o que ele fala, né? Cria umas expectativas de que vai acabar o mundo, porque é uma fala constante, né, Matheus? Diante do que o próprio homem, sei lá, o governo e tudo mais, e aí a gente, então tá bom, vai acabar mesmo, né? Então, como vai ser isso? É, né? o sentimento fatalista, né? De que vai findar, então que acabe. E eu protejo o meu, né? Uma conduta mais egocêntrica, mas é estranho pensar isso, né? Eu protejo o meu. Porque a sua existência precisa de outros. Tipo, você só define sua existência a partir de outra pessoa, né? Não tem como você ser sozinho, né? Tanto da maneira literal, de ter uma casa, água, luz, comida, alguém tem que produzir, alguém tem que auxiliar, então a gente faz parte desse coletivo, como agora vai lá eu na psicologia, como com relação, acho que eu já cheguei a falar isso, com relação à existência de identificação do outro como bebê e mãe, né? Você só existe quando a mãe te dá acesso à existência. O toque, você não tem noção do seu corpo, você não tem noção do mundo, você não sabe tangenciar qualquer coisa, porque nada disso tem nome, né? Então a criança coloca as mãos, os pés na boca porque ela não identifica que aquilo é dela. Ela vai perceber depois. E o start do prazer, né? Freudão. O start do prazer é a amamentação, é ser alimentado. Então, o primeiro ponto de felicidade, apesar de a gente tentar criar a nossa, é a partir do outro, né? A gente começa a entender isso a partir desse momento, né? É muito flashback, foi mal. E é tão engraçado porque, assim, a gente não consegue fazer essa leitura sobre a mãe terra, né? É sobre alguns falam sobre esse conceito de Pachamama e o Krenak vai trazer esse olhar para a nossa casa real, né? E ele diz, em tudo que eu olho há natureza, eu sou natureza, e tudo que eu olho há natureza. Então, assim, quando vem a pandemia,
e o livro do Krenak chega na minha mão nesse momento pandêmico, que é nessas correlações que esse universo da comunicação não violenta me trouxe, de conhecer pessoas e essas pessoas me inspirarem a conhecer outras pessoas, outros autores, e saber de que fontes o Marshall Rosenberg, que foi o sistematizador da comunicação não violenta e o precursor de tudo isso, psicólogo, né, norte-americano, o livro do Krenak chega na minha mão na pandemia, e aí eu me encontro com aquele primeiro conceito que ele traz, que é a pandemia é a prova materializada de que há uma crise no modus de viver do homem, porque o vírus não ataca os animais, o vírus não ataca as plantas, o vírus ataca o ser humano. Então, a gente foi colocado com uma lente ampliada para olhar para a maneira como a gente está vivendo. Sim. Ou melhor, como diz o Krenak, como a maneira como a gente está sobrevivendo. E aí ele tem uma frase muito maravilhosa que fala que a gente precisava ter mais coragem de ser radicalmente vivo e não ficar barganhando pela sobrevivência. A gente vive no modo de sobrevivência. E eu acho que essa conversa aqui é como disse a Arlete no início, longe de ter a pretensão de ensinar qualquer coisa para alguém, mas acho que o meu intuito, o meu objetivo sempre nos diálogos aonde eu entro é de ter trocas que me alimentam, me nutrem, e nessas trocas eu avanço, mas de deixar uma pergunta, assim, eu sou a garota das perguntas. Eu adoro lançar aquela reflexão que a pessoa vai escutar uma vez e talvez não cause impacto nenhum, vai escutar, assim, na terceira ela vai dizer, caramba, né, tipo, o que tem aí, ou o que a gente pode saber um pouco mais sobre isso. Então, no tempo dela, né, Bel? No tempo da pessoa, exato, né? Porque não há essa possibilidade que a gente já conhece como crença, de que se você não está do meu lado, você está contra mim. Foi uma frase que você usou, e eu estou só aqui parafraseando, porque a ideia de todas as atividades que a gente encontra é uma solução imediata. Como é que eu vou falar agora para fazer com que ele faça o que eu desejo, sem acessar a questão das suas necessidades, dos seus sentimentos, que, como você cita, o Marshall traz essa possibilidade, né? Eu acho que eu percebo com as pessoas que eu converso que sim, cada um está num nível evolutivo diferente. Eu percebo muitas pessoas caminhando em rumos muito parecidos, outras nem tanto, mas isso não quer dizer que elas não estejam, de algum modo, se movimentando. E eu acho que o que eu queria vir aqui e trocar com vocês é sobre a gente ter consciência de que movimento a gente está fazendo, para onde a gente está indo, e essa proposição de como é o mundo que eu gostaria de viver, justamente para tirar um tempo para pensar sobre isso. Porque quando se a gente acordar de manhã e ligar a televisão, e aí, vamos falar aqui de canal de TV aberta, vai? Que é o que chega ao maior número de pessoas. Você vai ver um mundo posto desesperador. Nossa. E isso é reiterado, assim. Um país de uma dimensão como existe no Brasil, de uma atividade agropecuária gigantesca e que pessoas precisam ir à lata de lixo para poder garantir o que vão comer. Aí você pensa assim, como é que pode um país que se diz agro deixar tanta gente passando fome? Mas então o capitalismo, que é a maneira como a gente se organiza financeiramente. Mas também tem a questão dessa violência que existe, que pessoas ainda no século XXI são agredidas por conta da cor da pele. O racismo estrutural, violento, que tira a chance de existência do outro. Mas também tem nossa crise climática. Meu Deus, está faltando água, minha conta de luz está subindo absurdamente. E está cada vez mais quente. E vai acontecer chuvas, neve em exagero, vai acontecer uma série de eventos
e, meu Deus, vai realmente acabar, né? Então, assim, tem uma série de... A pandemia, violência doméstica. Eu, por dentro do judiciário, consigo observar um número crescente de processos judiciais envolvendo violência doméstica por conta da pandemia, desse agressor estar dentro de casa 24 horas. E de um sistema público, seja um sistema de justiça ou um sistema de assistência, que talvez não chegue a tempo e modo de evitar essa agressão. Enfim, se a gente parar para ligar a televisão de manhã, a gente vai ver um mundo posto que você vai dizer assim, meu Deus, assim, eu não sei para onde caminha a humanidade, é desesperador. Sem dúvida. Só que ao mesmo é um negócio assim tão paralisante que chega a gerar tem dias que eu não sou 100% e aqui não é para dizer que eu sou poliana, nem que eu acordo com aquele otimismo de dizer assim, que lindo, vai dar tudo certo no final. Não é sobre isso. Mas é sobre não negligenciar de que existe uma série de coisas acontecendo, e quanto mais a gente se alienar do que está acontecendo, mais a gente vai se submeter a aceitar os resultados daquilo que vem pela frente. Trazendo a ideia que Einstein já dizia, não tem como produzir um resultado diferente fazendo as coisas do mesmo jeito. Sim. Essa frase ela é muito especial, né? Porque eu ouço você falar sobre o mesmo modo operante, né? E aí não trazendo, ao meu ver, uma das suas postagens que aborda sobre... Eu tenho 2 postagens que eu quero comentar, que eu gostei muito. Uma sobre a autorresponsabilidade e compreender os seus sentimentos e que os sentimentos são mensageiros de algo que a gente não está conseguindo perceber. Então, é muito mais, como você citou também antes de nós conversarmos, sobre a questão intrapessoal, né? E eu estou delegando isso ou com o dedinho em riste para as pessoas, né? Exatamente. E aí, quando fazendo esse link com os posts que você trouxe, Arlete, quando eu me vejo na frente dessa enxurrada de notícias, que tem dias que eu não estou com recurso suficiente, que eu falo assim, não vou ver não, gente, não me conta, porque hoje não está dando para mim, eu não vou conseguir lidar com isso, e ok, isso é possível, eu não estou todos os dias disponível, assim, com a minha integridade, com as minhas condições para absorver o que o mundo está trazendo, porque sim, é pesado, e eu não estou negligenciando isso. Mas, ao mesmo tempo, Arlete, quando eu olho essa terceirização de dizer, mas então tá bom, olha só, as coisas estão assim, a luz está subindo, foi por causa de quem votou no X candidato. As coisas estão assado porque, assim, ninguém mais quer ir na esquina a pé, vai todo mundo de carro, aumenta o efeito estufa. Quando eu terceirizo, eu simplesmente tiro da minha lente, do meu foco de atenção, a minha responsabilidade sobre tudo de algum modo, ou a minha parcela de responsabilidade. E, inclusive, a minha parcela de responsabilidade sobre como eu quero que as coisas sejam diferentes, o que eu posso fazer para ser diferente. E não é sobre vir aqui trazer uma receita com uma leva de opções para dizer, então é isso, beleza, me dá aqui que eu vou fazer. Não. É sobre parar para esse lugar que você fala. Primeiro, do autoconhecimento, de você olhar para si e dizer, bom, às vezes aquela frase brincadeira que as pessoas falam assim, quem sou eu na fila do pão? Né? Que virou meme até. Ela pode ter realmente um convite para você olhar e falar assim, quem sou eu? Quem é essa pessoa que está aqui convivendo comigo há X anos e é a pessoa com quem eu vou conviver mais tempo, que é comigo mesmo, né? É um fato, assim, eu passo 24 horas comigo. E quem é essa pessoa? E essa caminhada de olhar nesse processo de autoconhecimento, dessa evolução intrapessoal, ela fala desse lugar de se reconhecer naquilo que você considera legal ou não, desse acolhimento. Porque essa pessoa que está aqui, ela não é 100% tipo, boa, se a gente não gosta dos julgamentos, mas assim, ela não é 100% feliz o tempo inteiro, ela não é 100% otimista o tempo inteiro, não, ela tem um lado
sombra que precisa ser acolhido, que constitui, inclusive, quem eu sou. E olhar para isso com de aceitar essa vulnerabilidade, de acolher esse olhar também das minhas imperfeições, faz parte desse processo de autoconhecimento, de me conhecer. E quando eu passo nesse lugar, eu consigo pensar assim, bom, se eu sou esse ser humano que tem esse lado que eu vou aqui nomear como luz e sombra, só para a gente deixar registrado, mas que não é sobre dizer pessoas boas ou más, o outro também tem. E aí eu começo a pensar assim, bom, então tem alguma coisa que nos liga, que nos conecta, que aí o Marshall chamou de necessidades humanas universais, que se estão em mim, estão no outro, pode ser que em posições diferentes, ou seja, pode ser que hoje eu tenha uma necessidade de estar aqui fazendo esse compartilhamento, essa troca com vocês, e outras pessoas não tenham. Mas elas têm uma necessidade de companhia, elas têm uma necessidade de informação, e vão escutar o programa depois, e isso vai atender a necessidade delas. Mas isso é para trazer a ideia de que se há algo que nos conecta, é a nossa humanidade no nível das necessidades. E aí, nesse nível agora interpessoal, eu começo a pensar, então, peraí, lá do outro lado, não tem um algoz ou o carrasco, aquele personagem que eu construí nas minhas conversas mentais, na minha cabeça, nos meus diálogos internos. Lá tem um ser humano. Isabel, mas pelo amor de Deus, como assim tem um ser humano lá do outro lado se ele faz tudo o que ele faz? Na internet, então, fica mais distorcido ainda esse conceito, né, do algoz ao outro lado, a ameaça, que fica muito mais fácil fazer, né, com uma tela de computador na frente, com um nome que não é seu. Então, essa conduta mais violenta é mais intimidadora ainda, né, para lidar. E você sabe que é tão engraçado que quando eu penso, às vezes e assim, eu acho que a pandemia e todo esse contexto mundial polarizado que a gente vive também serviu para a gente conseguir ter a chance de fazer alguns exercícios que eu não sabia que fulano pensava desse jeito. E aí, às vezes, tem dia, como ser humano que sou, como eu falo, que não é 100% otimista ou feliz, eu falo assim, eu vou deixar de seguir essa pessoa, pelo amor de Deus, que eu não dou conta de acompanhar esse jeito como ela quer viver, esse raciocínio. Aí, antes de eu clicar nesse botão do unfollow ou esse cancelamento, como está na moda aí na rede social, que é da gente achar que pode chegar lá e falar qualquer coisa sobre qualquer assunto, né? Porque o mundo está cheio de experts, enfim. Eu penso assim, mas é isso que o sistema quer que eu faça, né? Então, eu não vou deixar de seguir. Eu vou observar. E se tem uma coisa que tem sido fundamental no meu processo de construção como pessoa, é a observação. E essa observação que também vem no que o Marshall nos trouxe, nos deu, que é de observar e separar aonde está o meu julgamento sobre isso, e não é deixar de julgar, eu vou continuar julgando. Sim, e eu estou viva. A gente não controla, né? E se eu não julgar, eu posso colocar em risco a minha própria vida, inclusive. Porque eu não vou ali acender a boca do fogão, botar minha mão em cima e achar que não vai acontecer nada. Eu estou fazendo uma avaliação. Sim. E isso serve para coisas e pessoas. Aí eu falo assim, não vou deixar de seguir, não. Eu vou observar como é que eu me sinto diante daquilo que está acontecendo e o que está por trás desse meu sentimento. E aí é o que a Arlete falou do post dos sentimentos. Esse sentimento que me diz, que me dá um indicativo, um norte, uma luz, de que tem alguma coisa que eu necessito que não é acolhido ou atendido quando eu leio o que a pessoa escreveu ou quando ela faz o que ela faz, e que fala sobre mim, sobre as minhas necessidades. E aí, retomando, sabendo que quando ela faz o que ela faz lá do outro lado, ainda que para mim seja pesado e difícil, ela está atendendo uma necessidade que eu desconheço. Mas ela está. Sim. De algum modo ela está. Como eu estou tendo uma que não está sendo atendida, ela está atendendo alguma que eu não sei. Eu presumo que eu sei. Então, tudo isso é para dizer que esse processo de chegar aqui para conversar sobre como é o mundo que eu quero viver tem passado por esses lugares, assim. De eu primeiro me entender comigo, de eu primeiro entender que no outro também tem um ser humano que está tentando nessa busca se conhecer,
por mais que ele não saiba nomear e expressar isso da maneira como eu gostaria. E tem esse olhar também da gente entender que estamos inseridos em sistemas e que não tem como a gente dizer assim, isso não é comigo. Mas é sobre o sistema de justiça. Faz sentido para você porque você trabalha na justiça. O sistema de justiça não tem nada a ver comigo. De forma alguma. Eu não penso mais assim. O sistema de educação, eu não tenho filhos, então eles não estão dentro da academia ou de nenhuma instituição educacional. Isso não é comigo, o rumo que a educação vai. Não existe mais, isso não é comigo. E aí vem a autorresponsabilidade. Tudo é de todo mundo. Sim. Tudo é de todo mundo, seja para E perpassa por mim, né? Perpassa por mim. Porque se eu não sei para onde eu vou, né, Alice? Qualquer lugar serve, né? E aí que é a questão que Marshall traz. Então, não existe, dentro da comunicação não violenta e nem da programação de conversas e mediações, que você faça o que eu preciso. Mas é chegar num denominador e isso é muito difícil. Uma das coisas que a gente já conversou, que é mesmo difícil, você vê a necessidade de uma pessoa que, né, não atende a necessidade de muitas outras. E você tem que observar qual é a necessidade dessa pessoa para equilibrar um pouquinho os seus sentimentos. Porque tem algumas pessoas, não é questão de julgar, pelos fatos que elas trazem, né, para a nossa vida, para o coletivo, que a gente tem que ver exatamente o que está acontecendo com essa pessoa, né? Não é uma questão de perdoar o que às vezes os dogmas das religiões trazem, ou qualquer coisa do tipo. Tem um vídeo seu, eu queria pontuar isso porque eu gostei muito. Então, eu meio que saindo do assunto, mas dentro dele. Que você postou dia 20/11. E eu achei extremamente curioso e fantástico, né? Fiquei animada para contar aqui. E vocês podem seguir a Bel, porque ela tem umas postagens muito legais. E que ela fala sobre o despertar de uma mulher branca para a consciência negra, que você conta que você adentrou numa festa e Eu só não falei lá que era a festa do meu casamento, tá? Era o meu casamento com o filho dela. O que muda muita coisa, mas eu não quis aprofundar muito, mas era o meu casamento com o meu marido. Bom, a rádio acaba de ter uma nova descoberta aqui, eu fico lisonjeada. Mas, assim, eu me lembro nesse vídeo, Matheus, interessante, que hoje ela faz o exercício do pescoço, a Bel. Um exercício do pescoço, uma metáfora que eu amei. Porque a sogra, né, ver se eu estou colocando certo, senão você ajusta aí comigo, né? Adentrou nessa festa, que agora eu entendi que é seu casamento, e se percebeu como a única mulher preta, né? Exatamente. E situação pela qual você não tinha se percebido como uma mulher branca. E que ali você começou a fazer um mergulho nesse universo. Faz sentido isso que eu falei? Eu entendi certinho, não? Total. O que acontece? É aquela história, né? A gente sempre acha que não é racista. O fato é esse. O branco tem a premissa de que, eu não sou racista. Eu tenho amigo preto. Eu não sou racista. Eu tenho, sei lá, eu nunca falei mal de um negro. A gente acha que está nesse lugar de tipo, porque eu não faço determinada coisa, eu não sou racista. Sim. Mas aí eu comecei a entender que quando eu não me mobilizo numa prática antirracista, eu sou racista. Sim. E aí, assim, luzes que vêm dessa ausência de consciência por não ter experimentado esse lugar. Então, para contextualizar, foi justamente isso, assim, a gente tem família em estados diferentes, Santa Catarina e Rio de Janeiro, e naquele ano em que eu casei, eu tinha perdido meu pai, e a gente fez às pressas, a gente acabou adiantando a festa do casamento para que acontecesse no dia do aniversário do meu pai. E diante desse adiantamento, a gente não conseguiu trazer todos os familiares como a gente gostaria, e aí a minha sogra veio
né, para a festa, e eu me lembro exatamente, quando abre a porta do salão da festa, ela olha e ela fala, meu Deus, mas eu sou a única preta aqui, mas ela bateu o olho de cara. Eu, Isabel, na época eu tinha 35 anos, eu nunca precisei em lugar nenhum que eu entrei, olhar e falar assim, deixa eu ver quantos brancos tem aqui, peraí. Fui no shopping, fui no salão de beleza, fui na academia e contei quantos brancos tinham. E aí naquela hora eu falei assim, caraca, é muito surreal, porque como é que uma pessoa dessa se sente pertencendo, acolhida e segura? Às vezes é questão de segurança, num lugar onde ela é a única diferente de todo mundo, diferente no sentido de que a sociedade diz que ela é diferente, muito embora na minha cabeça ela não seja diferente por conta do colorismo da pele, mas o racismo está aí. E aí eu falo assim, como assim que você não é racista, Isabel? Como é que você nunca parou para pensar que você frequenta lugares em que eu nunca trabalhei com um juiz negro, eu tive uma colega de serviço público negra até agora, e aí você começa a repensar acesso, oportunidades, você começa a repensar a questão da existência dos privilégios, você começa a repensar o quanto essas pessoas, o quanto é invisibilizado algumas coisas, no sentido de dizer, não, no Brasil isso não acontece. E aí esse do exercício do pescoço é sobre isso, assim. Inclusive porque eu quero estar em lugares onde a diversidade existe, porque isso me torna, nesse processo que a gente falou há pouco, de evolução como pessoa, uma pessoa que tem a chance de conhecer mais, de trocar mais. Então, assim, quando eu vou nos lugares, eu começo a falar assim, olha só, tem uma pessoa negra aqui, uma pessoa negra ali, ali tem uma pessoa da LGBTQIA+, ali, enfim. E aí eu começo a buscar esses espaços de diálogo aonde essas pessoas estão, fazendo eu um movimento de ir até elas, fazendo eu um movimento de desconstrução, inclusive daquilo que eu não sei, lendo autoras negras, lendo autores negros que pensam a questão do racismo, que pensam a questão da inclusão, do acesso, de oportunidades. E assim, cada vez mais que eu faço esse movimento de busca, eu tenho starts e despertar que é sobre isso, e assim, quando eu vejo uma amiga LGBTQIA+, que me manda uma mensagem dizendo, você repostou um Reels que eu fiz que fala sobre as nossas causas ou as nossas questões. E aí eu não acho que fiz nada demais. E ela fala, você não sabe o quanto isso é importante, porque as pessoas vão escutar você, que é mulher branca, mas não vão escutar eu, que sou preta, LGBTQI. E aí eu falo, gente, que loucura. Porque na minha cabeça eu não tinha qualquer dimensão de que é sobre amplificação de voz, que é sobre amplificação de assunto. Então, eu tenho feito isso, assim, eu tenho buscado estar cada vez mais com grupos que queiram dialogar sobre a diversidade, que queiram dialogar sobre essas pautas, porque isso, inclusive, está dentro daquilo que a gente pergunta lá no início, né? Valores do mundo que eu quero viver. Dentro dos valores do mundo que eu quero viver está a segurança para que todos possam existir como são, está a possibilidade das pessoas expressarem o que acreditam. Então, eu preciso fazer um movimento de ajudar a construir esse mundo. Então, antes de eu dizer como a minha opinião sobre determinado assunto, eu vou lá escutar o que essas pessoas têm para dizer. E eu tenho feito cada vez mais rodas de conversa sobre isso, encontros, tenho me chamado para participar de conversas assim. Gente, não sei nada, sou branca, estou caminhando faz 6, 7 anos, assim. Mas estou lá, quero saber. E até fazendo um parênteses com essa história desse cabelo aqui, para contar para vocês que eu sou neta de uma mulher negra. A minha avó não era branca, a mãe da minha mãe. E os meus tios tinham cabelo black power. E eu sou uma mulher que, durante 28 anos, alisei o cabelo, porque acreditei que credibilidade, competência, acesso tinha a ver com o fato de se ter um cabelo escovado e liso, de eu me reconhecer como alguém capaz com o cabelo X ou Y de uma reprodução eurocêntrica
de que se você não tem o cabelo no padrão, que é o padrão que querem que você tenha, você é menos. E com 41 anos, pela primeira vez na vida, eu estou começando a olhar para essa questão que ela já era conhecida mais na minha vida, mas eu nunca tive coragem de acessar, que é sobre por que eu aliso o cabelo? Por que há 28 anos eu aliso o cabelo? Eu não sei se eu tenho condições hoje de pensar que eu vou deixar de alisar o cabelo, eu ainda não estou pronta para isso, mas eu estou pronta para me experimentar a olhar para isso, saber quem eu sou nesse processo de desconstrução. Trançar o cabelo fala das tranças que a minha mãe fazia no meu cabelo quando pequena, mas não no sentido de, vamos domar esse cabelo, tem que manter amarrado, porque assim fica alinhado, assim parece limpo, assim parece, vai para a escola e volta com um aspecto ok. Mas hoje trançar o cabelo é dizer, Isabel, por que não trançar o cabelo e descobrir que mulher existe de cabelo trançado, de cabelo crespo, de cabelo sem química, sem alisamento? Você não vai ser melhor ou pior por conta da textura do seu cabelo. Esse processo de desconstrução. Então, assim, mas isso só vem dessa troca nesses espaços de diversidade. Eu não tinha essa consciência. E eu não tenho expectativa que todo mundo tenha consciência sobre muitas coisas. Mas, de novo, é sobre lançar uma semente de reflexão de que eu estou me permitindo viver processos que me contem quem eu sou e como eu posso ajudar a transformar o mundo. E acho que é isso, assim. O que eu posso fazer por esse mundo que eu quero viver? É ser verdadeiramente honesta com o que eu estou sentindo, é ser verdadeiramente honesta com compartilhar o que faz sentido, é ser verdadeiramente honesta de botar a mão na massa para fazer realmente mudança, sabe? De ter esperança. Eu acho que, aproveitando para dizer que recentemente conheci o trabalho do pastor Henrique Vieira e da Igreja Batista do Caminho, através de um podcast, inclusive, que tem um episódio, até deixo aqui a sugestão se alguém quiser escutar, que é uma pergunta, né? O podcast começa com a pergunta: ter esperança é negacionismo? É o podcast Mamilos. E lá ele fala sobre o quanto ter esperança na construção desse mundo é uma necessidade ética. Porque se a gente se resignar a aceitar as coisas como estão, a gente vai realmente cruzar os braços e desistir da nossa existência aqui. E a existência que a gente ganhou, ela é de fato um presente. A gente pode direcionar a maneira como as coisas vão ser. Se a gente pelo menos se permitir questionar, pensar, olhar para as coisas e dizer, mas por que isso é assim há tantos anos? Por que eu aliso meu cabelo há tantos anos? E pode parecer pequeno num contexto macro, mas às vezes é a chave que precisa virar para abrir a porta para outras coisas acontecerem. Então, eu preciso ter, e isso o pastor Henrique fala nesse podcast, eu preciso ter esperança para dar conta de viver nesse mundo, e ter esperança é sintoma de amor, é sintoma desse amor que eu quero que o mundo seja melhor, não é porque eu quero que seja melhor para mim, é porque dentro desse mundo que eu quero viver, o mundo é um espaço que contempla o coletivo. Então, assim, se eu pensar só na dor do mundo, eu vou realmente acreditar que o mundo, ele não merece a beleza que ele tem. Mas eu resisto, e como resistência eu quero acreditar que eu posso, sim, contribuir para construir um mundo diferente. Toda essa resiliência, né? Exato, essa palavra que eu Você ia falar? que eu queria falar de resiliência. Ai, obrigada. Vai, continue então. Não, vou continuar. Mas eu acho bom que nós pensamos, né? E houve uma congruência aqui. Porque vai ao encontro, né? Do que a gente está tentando desmistificar. Por que eu tenho que ser tão forte? Por que eu tenho que fazer algo que está aí na mídia? Né? Porque eu não sou eu. Eu não tenho muita certeza. Eu estou aqui divagando agora, depois que você falou, que eu fiquei de boca aberta aqui. É que eu não sei se isso acontecia antes. Eu estou para completar 59 anos. A gente tinha uma janela, literalmente, que espiava a vida dos outros, né? Pelo menos o que eu via dos meus parentes. E questionando esse cabelo, questionando, olha,
a vestimenta das pessoas e tudo mais. Hoje, isso está na janela da internet. E o quanto você tem que ter esta resiliência que você citou, essa busca que você citou para você se encontrar. Né, Matheus? Ou não? Então, eu acho que a construção que a Bel tem é fruto eu acho que é estranho falar de muito estudo, né? Mas sim, faz parte de uma construção de muito estudo, de muito acesso. E a palavra me fugiu de novo, mania de fugir palavra. Mas como eu já citei outras vezes, estar disponível para esse espaço, né? E é uma coisa que é muito difícil gerar. Como você falou, a enxurrada de notícia ruim, a fatalidade com constância, você realmente fica difícil estruturar uma felicidade. Eu tenho uma personalidade pessimista, tanto que eu falo, não quero ter filho porque eu não sei, eu tenho insegurança do futuro, entendeu? Mas eu tenho uma reflexão com esse futuro. Eu penso nele que, eu não vou ter filho, mas eu tenho parentes, eu tenho primos que são pequenos e eu não quero que fique ruim pra eles. Tipo, eu quero um futuro pra eles também. E pensar nisso, me dá medo, né? Sempre. Mas me faz me mover. Eu sei que normalmente a maioria de grupos que se sentem acuados com essa situação não pensa da forma coletiva, pensa da forma de segregação. De falar, bem, se vai faltar, eu vou comprar mais. Se vai faltar, eu vou detonar o estoque. Porque não vai faltar para mim. E é um pensamento muito equivocado, né? Porque se você acabar o estoque, uma hora vai acabar para você também, né? E você tá literalmente tirando o futuro dessas pessoas. Eu fui um tanto fatalista aqui agora, foi mal, gente. Mas eu me habituei a assistir vídeos no YouTube que falam sobre atualidades, mas eles sempre dão aquele, como é que eu posso dizer? Aquele pontapé de emoção, né? Cito aqui galera do Meteoro Brasil, o pessoal a Rita Von Hunt, que é uma drag, que ela é maravilhosa. Eu sou apaixonado por ela. Na verdade, pelo Guilherme Terry, pela personagem, né? Sim. E ele cita acho que, como você falou, você começou a construir essa imagem, você começou a construir uma nova Bel a partir dos 28 anos, e como carnal, a gente sempre está se construindo. Eu acho que o mundo precisou entrar numa fossa gigantesca há mais ou menos 4 ou 5 anos atrás para eu colocar o pé no chão e falar assim, não, cara, tá muito errado isso, eu tenho que fazer alguma coisa. Nesse desespero bizarro que eu tive, eu comecei a me mobilizar e procurar essas coisas. Hoje eu sou muito mais ativo e me sinto muito mais humano do que eu era há 5 anos atrás. Que, se pensar, é pouco tempo. Eu sou um moleque, né? Nessa construção. Eu sei muito pouco. O acesso que eu tenho de autores que são de pele negra, que são LGBTQIA+, ainda é escasso, principalmente na escrita. A gente tem que buscar, a gente tem que correr atrás, porque não é uma coisa que estruturalmente é acessível pra gente. A gente tem que ir atrás. Até o Felipe Neto fez uma mobilização muito da hora, que eu me emocionei na época de fazer a doação de livros, na época com Crivella, se lembra? Uhum. E eu acho que graças a esse ponto abissal, eu acho que tem muita pessoa que está acendendo, tem muita pessoa que está dando esperança para outras pessoas. Eu ganhei esperança graças a essas pessoas.
E vai rolar um ranho aqui, a lágrima, né? Mas O ranho é ótimo. começa pelo ranho e depois vem a lágrima. Eu tenho um narizinho ruim. Mas Tem uma coisa, Matheus. é engraçado, porque quando eu começo a falar de mim demais, eu fico estranho. Eu me destoo. E eu tenho essa conduta construída por uma cultura machista de que homem não chora. Apesar de meus pais nunca falarem isso, apesar de ninguém nunca me obrigar a isso, o todo, né? O sistema me formou dessa forma. Eu passei a gostar muito de chorar, por me emocionar por alguma coisa, mas eu não consigo fazer na frente das outras pessoas. Isso eu acho muito chato. Eu acho que tem. Eu ouço você e me vem algumas coisas, assim. Essa coisa de você olhar e falar assim: talvez eu não escolha ter filhos, mas eu olho para um outro ser humano, que pode ser do seio da minha família ou não, que é menor em termos, né, de idade, mais novinho ou menor do que eu falo assim: nossa, mas talvez essa pessoa não vai ter a chance de conhecer se as coisas continuarem como estão. E aí, me lembrei de novo, no podcast do Mamilos, o Henrique Vieira, ele fala sobre um conceito que o Rubem Alves trazia, que era de gestação do futuro. Que é realmente, assim, pode ser que eu não veja o nascimento desse futuro. Sim. Pode ser que eu não veja o crescimento desse futuro. Pode ser que eu não esteja lá para usufruir desse futuro. Mas o fato de gestar a possibilidade desse futuro existir faz com que eu me movimente, que é o que você falou, assim, eu estou me engajando, eu estou me movimentando de 5 anos para cá, na busca dessa coisa que eu nem sei se eu vou chegar a ver, mas já é um olhar de dizer, pode ser que eu não veja, mas outras pessoas vão ver, e sobre você sentir motivada a participar de algo que retoma o nosso senso de comunidade. Isso que você fala do individualismo, dessa cultura da gente trabalhar na escassez, de que então eu vou garantir o meu, nesse conceito equivocado de individualismo que nos segrega, que nos separa, e que faz com que, tá bom, se na minha casa tem luz, e se eu estou aqui sentado na mesa comendo uma comida, o problema é de que não tem, ou então a outra pessoa que dê conta da própria vida, se ela não consegue, isso não é um problema meu. Ainda a gente ouve pior, porque eu já ouvi fato de que assim, eu trabalhei, então eu tenho. Essa pessoa não trabalhou e não estudou. Eu já ouvi isso no seio familiar, então eu fico até bastante com dificuldade de digerir. E aí E é isso, assim, desse pensamento não contemplar mais, dele não contemplar a existência do outro e é sobre isso, não vai acabar, eu vou sair ilesa, não vai acabar para todo mundo, E a esperança para fazer esse movimento é sobre ter a atitude necessária, sabe? É como se eu pensasse assim, tudo bem, o prognóstico do futuro que querem me dar, ele é ruim. E se eu me agarrar nele, eu vou simplesmente viver hoje como se não existisse amanhã, não talvez no sentido mais gostoso dessa vivência. Eu vou, assim, barbarizar. Como vai acabar mesmo? E não é sobre isso. A ideia da conversa que a gente está tendo aqui é sobre esse futuro que está em aberto e que eu posso ajudar a escrever, entende? É sobre a incerteza de um futuro que ela gera, não vou dizer que não gera um medo, mas pode não dar certo, mas pode ser que a gente não consiga, tudo bem, pode ser, Sim. Mas a certeza é que se a gente não se movimentar, realmente não vai acontecer. Se a gente realmente não se engajar em prol de alguma coisa que cuide um dos outros, o contrato social atual é cuidarmos uns dos outros, não existe algo que me beneficie, que cuide só de mim e que deixe de cuidar do outro, que deixe de cuidar do coletivo, assim. É a gente retomar um senso de comunidade. E é óbvio, a gente foi educado num sistema em que a separação mantém pessoas no poder, e isso é interessante que seja assim.
E a gente retomar esse espírito de comunidade, desse coletivo, do que é essa filosofia que lembra o Ubuntu, que é eu sou porque nós somos, é um chamado emergencial. A Terra está gritando, outros ajustes planetários coletivos vão acontecer. E aí, eu sempre brinco assim, um loop de um videogame que você não avança de fase enquanto você não tiver cumprido o que tem para cumprir de tarefa naquela fase, e você fica naquele looping infinito e não avança. Então, assim, é a pandemia do coronavírus, agora já temos o fluorama, que é a influenza com Covid, dupla infecção. Aí daqui a pouco é uma outra tarefa, daqui a pouco é um outro ajuste, e aí eu falo assim, às vezes me dá essa gana de dizer, minha gente, o que mais precisa acontecer para todo mundo falar assim, peraí, vamos olhar para isso e dizer, a gente precisa se movimentar, a gente precisa, e não é sobre dizer assim, então me diz aí, Isabel, qual é a resposta? Se movimentar como? Ir para onde? Não, a gente precisa dialogar. Não existe construção de solução sem sistema dialógico. A gente precisa conversar, ouvir, a gente precisa acolher, a gente precisa olhar a diferença como um lugar que há possibilidade de criatividade e não como um inimigo, e de pensar na construção de soluções que atendam às necessidades do coletivo de uma maneira viável, sustentável, uma maneira que não é sobre eu ter muito e estar ok, e o outro não ter nada e ele que se vire. Se a gente continuar nesse paradigma de que eu preciso me resguardar e se o outro não consegue, o problema é dele, é todo mundo fadado realmente a viver as consequências de um momento em que, se você tem muito, e aí brincando na conversa que a gente teve antes do filme, né, Não Olhe para Cima, não tem nave para todo mundo com criogenia para ir ocupar um outro planeta. A gente já está dando sinais de que não está conseguindo cuidar desse, gente. Spoiler alert. Então, assim, desculpa. Spoilerzinho. Sim. A Ana comentou sobre essa cena, né, da fuga. A Ana é uma pessoa que trabalha aqui na rádio, que está de férias, só para pontuar aqui, quando ele cita a Ana, né? Eu comentei e refleti sobre isso com relação de essas pessoas ganharam uma sobrevida, porque o humano agora, como está, como nós estamos de forma acomodada, com luz, energia, comida, não sobrevive num planeta, não sobrevive numa Amazônia sem recurso. Então, aquelas pessoas que conseguiram essa sobrevida vão morrer ali, eles vão findar, né? Tipo, é uma sobrevida que foi dada, né? Eu acho que gerou um conflito, né, de como aquelas pessoas poderiam, justamente essas pessoas sobreviveram, passaram por... Não passaram. A partir daquele momento que eles desceram no planeta e aquilo era hostil, eles vão morrer ali, eles não têm preparo nenhum, entendeu? Era só uma sobrevida. E é uma maneira de você pensar, então continua fazendo aqui tudo igual, porque tem esse plano B aí, ó, essa saída. Gente, não tem. Exato. É como se... não se preocupa não, qualquer coisa vai vir o dono da empresa X ou Y, vai criar as naves e a gente vai povoar um outro planeta. E eu não estou falando de ficção científica, né? A quem acompanha as atualidades sabe que existem aí já voos turísticos, né? E sondagens em outros planetas para ver viabilidade de existência de humanos e etc. Mas, assim, o que a gente está fazendo, sabe? E eu trago essas inquietações porque elas me atravessam diariamente. E quando eu falo assim de engajamento, de se movimentar, em olhar para essas questões, eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Dominique Barter, numa sala do Clubhouse. O Clubhouse é um aplicativo de salas de áudio, né? A gente conversa com pessoas ao redor do mundo inteiro. E eu me lembro que era sobre um episódio que tinha acontecido extremamente violento numa favela no Rio de Janeiro, na favela do Jacarezinho. Que mataram 28 pessoas. Sim. Eu estava muito atravessada, impactada com aquilo.
e eu, no alto da minha prepotência de ser humano que acha que sabe o que é melhor para o outro, porque sim, eu me vejo em muitos lugares, muitas vezes nesse lugar, eu virei para ele e falei assim, tá, olha só, Dominique, como é que a gente leva algum tipo de acalento, algum tipo de esperança, um tipo de sistema de justiça não violento para dentro de uma comunidade como essa que vive a violência todos os dias? Aí ele virou para mim e falou assim, você não leva, porque eles sabem, você vai lá para ouvir, você vai lá para acompanhar, para estar presente e se permanecer presente. Como um menino uma vez disse para ele, você é um dos poucos que veio e ficou. Uhum. Não é sobre ações pontuais, é sobre dizer, essa brincadeira do tamo junto, é o tamo junto de verdade. É sobre você se colocar a serviço, como você falou, Matheus, à disposição de dizer, eu não tenho a resposta para muitas das perguntas, mas eu tenho vontade de me conectar com pessoas que queiram pensar a respeito e acreditar que a gente tem potência, seja cognitiva, espiritual, de achar caminhos, de acreditar que sim, somos dotados de condição de criar sistemas que dialogam e que possam encontrar soluções. Ah, mas Isabel, o problema está acontecendo, a pandemia está acontecendo, como é que se senta para conversar? Sim, precisa de estratégias que cuide do que está pegando fogo, do que está acontecendo emergencialmente, que deem conta de equilibrar a situação emergencial e, em paralelo, continuar construindo as condições para as mudanças, para a gente repensar essa forma de se organizar socialmente, com essa desigualdade social que existe, onde vendem osso, gente, osso no supermercado, e a gente normaliza isso. Sim. E se aterroriza na frente da televisão e fala, ah, pois é, né? Normalização da tragédia, né? Exato. Eu acho, e você citou um pouquinho de algo que eu já ia pontuar, que se trata da rede de apoio. E você também citou algo que ressoa em mim, que é a escuta. Obviamente que numa comunidade, não sei, ou em qualquer outro lugar que seja, nós não estamos, como dissemos no início do programa, trazendo uma receita de bolo para ninguém. E não tem livro que vai te trazer isso. E não tem nenhuma obra que traz, você faz assim, 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 porque tem muitas das questões das nossas bagagens, das nossas vivências, e como também já foi dito hoje aqui, eu queria só parafrasear, sobre o tempo de cada um, né? Então, Dominique fala muito sobre isso, da escuta, mas a escuta empática, presente, né? Que nem você também citou. Não aquela escuta, olha, eu vou te dar uma dica, daí você faz isso. E aí, você conta para mim de uma rede de apoio, que no caso você teve a oportunidade de conversar com o Dominique, que estava lá do outro lado do mundo, nos apoiando, né? Conte para mim, por favor, do que eu já falei e também sobre o Clubhouse, porque é hoje uma plataforma acessível a todos, não era, né, para quem tinha um determinado tipo de celular. Então, por mais que a pessoa não queira se colocar no grupo, ela pode só ouvir. Faz sentido? Sim, sim. Então, a pandemia veio e criou a separação física, né? Por uma necessidade de segurança sanitária. E houve a necessidade de ampliar as maneiras em que as pessoas continuassem se encontrando, né? De algum modo. Isso que o Matheus comentou antes sobre sermos um ser social e só existirmos mediante, né, a validação do outro, e inicialmente um cuidado do outro. Sim. É uma necessidade humana universal, e se você é um bebê, uma criança, um jovem, um adulto ou um ancião, essa necessidade de conexão e de socialização e de comunhão, ela continua existindo. E aí o Clubhouse vem como um aplicativo, e inicialmente a gente até conversou sobre isso, sobre a violência que era algumas pessoas não poderem acessar a plataforma porque não tinham uma marca XY de celular.
E a gente lutou muito isso no começo e depois foi aberto para todo mundo. Ele continua existindo. A gente fez uma primeira leva 101 encontros regulares diários não, em dias úteis, né, para ser mais preciso. No horário do almoço, né? Isso, o projeto do Dominique Barter, para quem não conhece, o Dominique é um dos amigos pessoais do Marshall Rosenberg e um dos precursores da justiça restaurativa, que é diferente da justiça punitiva que a gente conhece. E ele trabalha em comunidades ao redor do mundo. Ele fixou residência durante muitos anos no Rio de Janeiro. Hoje ele está há 2 anos na Europa, por conta da pandemia e por questões pessoais, mas ele continua exercendo trabalhos ao redor do mundo, e ele é uma pessoa que vem com esse olhar sobre a construção desses sistemas dialógicos que eu tanto mencionei, e a escuta está como abertura dessa construção desse espaço. Então, o Clubhouse é uma plataforma de salas de conversa, aonde você pode, dependendo da dinâmica da sala, mas no nosso caso específico, você pode subir o que eles chamam de speakers, né, como um apresentador ou como um participante para a sala e partilhar e participar da vivência daquela sala, ou você pode ficar na condição de ouvinte, como se você estivesse ouvindo um programa de rádio, sem necessidade de participar do assunto que está acontecendo na sala. E depois que o Dominique encerrou os encontros sobre a escuta empática, que eu já vou falar mais um pouquinho sobre isso, a gente deu continuidade aí com uma sala de conversas sobre esses temas que nos atravessam, que é uma sala que a gente tem feito semanalmente, chamada Sala da Resenha, aonde a gente conversa sobre N assuntos, tanto no viés intrapessoal, interpessoal ou sistêmico, porque está tudo interligado, né, de algum modo, e a gente tem feito trocas lá, e tem tentado fazer trocas com diversidade, com multiplicidade de olhares, com pessoas com bagagens, vivências diferentes, justamente para esse momento de cocriação de algo criativo, da gente pensar em que movimentos a gente pode fazer daí fora da sala virtual, nas nossas vidas e na vida dos sistemas onde a gente está inserido, no nosso condomínio, no nosso trabalho, no nosso bairro, enfim, o que a gente pode movimentar que faz aí, que torna tangível aquilo que a gente conversa lá, e tem sido encontros, assim, fantásticos. A gente já conversou desde eu escolho hoje a não botar os legumes e verduras em saquinhos plásticos e escolho ir comprar de produtores menores e não de grandes supermercados, a assuntos como isso que o Matheus falou sobre vulnerabilidade masculina e construção do patriarcado, porque o homem não chora. Então, tem sido trocas muito ricas para a gente ter esse momento de conexão, companhia, inspiração, que é, como eu digo, sou fruto de muitos encontros. E a escuta, Arlete, eu acho que, assim, hoje, se me dissesse assim, você consegue ficar sem respirar? É isso, eu não consigo ficar mais sem escutar. Eu acho que eu não consigo criar um espaço com ninguém sem praticar esse exercício da escuta, dessa escuta que tem presença, que tem acolhimento, que não tem a intenção de aconselhar ninguém, tampouco de dizer que a pessoa está certa ou errada, ou tampouco dizer, mas eu no seu lugar faria de tal jeito, ou tampouco dizer, se você está sofrendo, eu preciso te contar o que aconteceu comigo, porque eu já sofri bem mais, que é diferente de tudo isso, que é esse lugar que tem esse interesse genuíno pelo que o outro está trazendo, e de entender que o outro é um desconhecido, mas é um desconhecido que me interessa. E esse interesse não é sobre as minhas avaliações, não é sobre eu achar, fulano é vítima, fulano não é sobre isso, é sobre acompanhar um processo do outro, uma fala,
uma conversa e de estar ali com ele para tentar checar se realmente eu estou compreendendo o que ele está trazendo e, a partir disso, fazer pedidos, proposições, ou a gente dizer, o que você acha da gente, então, fazer tal coisa? Isso te atende, me atende? Então, eu já não consigo conceber a existência da vida de um outro jeito, assim. E isso fala com o mundo que eu quero viver. Eu queria muito que as pessoas tivessem a chance de experimentar ter relações e conexões com outras pessoas com essa qualidade de abertura e escuta. É inspirador, porque é um processo artesanal, como eu percebo, na comunicação não violenta e tal, porque não é uma gotinha só que resolve, é um trabalho homeopático, né, que vai ali, pouco a pouco, transformando a vida da gente. E bastante difícil de ser aplicado, porque há um incômodo também no outro, quando você faz esses questionamentos que você falou. Então, poderia ser assim, então, ou repetindo, que é o parafrasear o que a pessoa disse. Então, é um trabalho bem extenso. E não é um trabalho, né, Bel, que a gente tem um start, né? Não é uma imersão que amanhã você está atuando dessa maneira. Porque você trabalhando como mediadora na justiça, que é uma outra abordagem que a gente pode trazer em outro programa, é muito importante, porque acho que você há de ouvir, né, que você está lá, que eu entendo, que eu ouço falar, que tem uma pilha de resoluções que não foram conseguidas ser avaliadas pelos juízes e que há ainda uma possibilidade, não apenas, mas, desculpa da expressão, mas uma conversa, um diálogo, uma mediação que a gente não estava acostumado. Então, é mais o uso da força para se proteger e que a gente acaba... Eu me nutri muito do Clubhouse, né? E eu fico até um pouco triste quando eu perco devido ao meu trabalho. Eu super indico. E eu acho, como foi dito por muitos lá, e por nós, pela minha idade, é uma renovação. E é muito diferente quebrar esses tabus, essas coisas que eu já tinha ouvido culturalmente. Mas eu acho que é possível, né? E a gente está aí errando, acertando, julgando um dia, no outro não. Né, Matheus? Você falou sobre isso hoje também, né? Eu até me relembro que como sistema de defesa e como você quer ter empatia com a pessoa, você fala, você passou por isso, eu passei por uma coisa parecida e começa... Cara, que pisada na bola é essa? Porque você não vai entender o sofrimento do outro, mesmo que você tenha passado uma coisa... Às vezes pode ser que a pessoa entenda que ela está ajudando. A gente acha que tá. Não, eu falei isso para amenizar o sofrimento dele. Mas então... Aí cria esse atrito, né? Esse conflito. Isso é uma pisada na bola monumental, né? Contam pra gente que isso é empatia, né? Isso. Como eu atendo adolescentes, né, com uma frequência de dificuldade de aprendizagem, eles vêm assim rebeldes, né? Às vezes nem conseguem trabalhar o que tem que trabalhar antes de ouvi-los. E aí eles trazem muito isso. Eu nem falo mais com a minha mãe. Eu já nem falo mais, porque não me ouve. E, às vezes, os pais me procuram para dizer, você pode ouvi-lo, porque ele não fala com a gente. Sim. Eles muito não triste. Não falam. É uma restrição ali. Eles querem cuidar de outro jeito. Também. E assim, às vezes a mediação judicial, Arlete e Matheus, é a primeira vez que as pessoas estão sentando umas ao lado das outras para conversar sobre o assunto. Às vezes o nível do conflito, a espiral do conflito, ele é tão ascendente que em nenhum momento as pessoas se permitiram sentar, seja porque não tinham recursos para fazer isso, sem a presença de um terceiro, que, volto a dizer, não somos imparciais ou neutros. Estamos ali a serviço de algo, mas assim, precisamos separar o que são as histórias que a gente se conta, porque
inevitavelmente, quando eu escuto uma história que se conecta mais comigo, há uma tendência de eu falar, fulano é assim, proteger, né? Mas lá, enquanto mediadora, enquanto conciliadora, a gente tem essa noção de separação do que eu estou me contando sobre o que eu estou escutando e do que de fato é o que a pessoa está trazendo, que fala sobre ela. Então, às vezes, a primeira chance de conversa é assim, judicializar o problema, esperando que um terceiro diga como deverá ser, é uma forma de manutenção do sistema como ele é. Então, a gente tem um sistema de justiça institucionalizado, que eu não estou aqui dizendo que ele não seja necessário para resguardar algumas situações, sim, ele é necessário, diante da maneira como a gente escolheu se organizar e viver, né? E aí, retomando inicialmente a conversa de que a gente se organiza socialmente de forma, num Estado democrático, de direitos, que tem poderes que são, né, separados e harmônicos entre si, enfim, toda aquela questão jurídica constitucional. Então, a justiça tem um papel diante da maneira como a gente escolheu se organizar e viver, com influência de toda a nossa colonização e cultura. Mas judicializar questões e não se permitir acreditar na possibilidade de sentar para conversar e ouvir sobre o fato é manter as coisas exatamente como são. Então, eu vejo a mediação, eu vejo a conciliação como esse lugar em que você se permite vivenciar a construção de uma narrativa de justiça diferente daquela que já é conhecida. Porque você entra num espaço com a presença de um terceiro que está ali a serviço de uma construção que nem ele sabe o resultado, que o resultado não é fazer o acordo, o objetivo não é que as pessoas saiam dando as mãos e sejam amigas para sempre, mas é de legitimar, respeitar, validar a vivência e o processo, e os fatos, e os sentimentos, e as necessidades de todos os envolvidos. E aí, quando você abre essa possibilidade, você começa a fazer construções que destravam, às vezes, questões imbuídas no conflito, que as pessoas nem tinham expressado. E aí elas vão se permitindo viver. Então, a permissão é das partes estarem disponíveis, né, dos medianos, dos conciliandos estarem disponíveis, e também do terceiro estar ali com esse olhar de que a construção é uma construção coletiva daquele sistema criado ali na mediação. E sobre o que o Matheus trouxe da empatia, eu me lembro que eu fiz até um post um tempo atrás sobre do que não é a empatia. Uhum. E aí eu me lembro que eu coloquei lá que não é concordar com o que o outro disse ou fez, não é simplesmente aceitar, não é minimizar os impactos do que aconteceu, fazer vista grossa e fingir que não aconteceu, não é ficar em silêncio e ser tolerante com tudo, não é uma obrigação de que, é politicamente correto agora, você tem que ser empático com todo mundo. Não é resolver e dar conta dos problemas do outro, não é se colocar no lugar do outro, pelas perspectivas do outro, e tampouco viver a história do outro, e não é contar nada para se comparar. A empatia é presença generosa, esse eu estou aqui com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, para acompanhar o que você tem para trazer, com toda a carga que vier, seja carga valorativa, seja carga de sentimentos, seja as necessidades, e para a gente tentar descobrir juntos o que está mais vivo aí em você, o que de fato importa para você. A empatia, para mim, é isso. É essa construção que a gente faz quando eu me coloco à disposição do outro, dessa maneira em que eu não sei o que está aí, mas eu estou aqui, eu queria ajudar você a descobrir, eu queria escutar você me contar o que é. E, às vezes, a empatia é silenciosa, a pessoa conta e, no final, ela vira e fala assim, nossa, já entendi o que está acontecendo, muito obrigada por você ter escutado e não ter falado nada.
Então, às vezes a gente também tem a impressão de que empatia é ação, né? Tem que fazer alguma coisa pelo fulano. E às vezes a empatia é você estar à disposição. Que maravilhoso, não, Matheus? É muito isso, né? No seu trabalho, eu acho que isso tem acontecido bastante, né? Porque é você ouvir o outro e tem uma frase que eu digo muito, nem sei de onde que eu tirei, mas não é minha. Quando eu falo, eu me escuto. Uhum. Então, às vezes eu falo, você pode sentar aí e me ouvir? A Babi é a pessoa que mais me ouve, coitada. Eu estou sempre pedindo para ela me ouvir e eu confio nela e assim, aí eu faço isso que você citou. Ah, agora eu percebi. E às vezes não é no mesmo dia. Tem um start que acontece comigo, que eu queria dividir aqui, uma intimidade, que quando eu acordo, eu sento na cama, faço minha meditação e falo assim, agora eu entendi. E ninguém falou nada para mim, obviamente, nem sei se eu sonhei, mas aí eu percebo certas coisas. E aconteceu isso comigo no Ano Novo. Eu estava indignada com uma situação e eu não conseguia achar o final do túnel, sabe? Aí, daqui a pouco, quando eu acordei, no dia seguinte, eu falei, agora eu já entendi. Eu estou falando mais de mim do que do outro. Uhum. Só que, quando você não está preparada, né, Bel, queria também acalmar os corações das pessoas. Mas eu não consigo, porque eu fico com raiva da pessoa, principalmente se é uma pessoa muito próxima. Então, não há possibilidade, às vezes, de você construir essa empatia ou oferecer, né, Matheus? Quando a pessoa é muito próxima... Às vezes você não consegue, você já tem uma fisionomia que atrapalha essa ligação, né? Olha, como eu disse, tem, vamos dizer, um chinelo para cada pé, né? Boa! Às vezes tem pessoa que você não consegue, como acho que eu falei pra Yasmin, tipo, ontem, né? Sempre, só por existir, a gente vai ter um hater, querendo ou não. Alguém não vai gostar de você de alguma forma, né? E tudo bem, entendeu? Acho que lidar com isso, não introjetar isso, né? Se ele me odeia, eu odeio ele também. Isso, que não não achar que o problema está com você, às vezes não há uma... Na terapia, muitas vezes é uma nhaca pra mim, porque eu desejo acolher, eu desejo querer falar, eu desejo falar, não, vai ficar tudo bem. E não é meu espaço falar isso. E administrar o silêncio é uma coisa que você precisa de muito trabalho. Você precisa, quando você fala, aqui é o seu espaço, você pode fazer o que você quiser dentro dos limites das regras do CRP ali, mas você pode fazer o que você quiser. Você tá livre para isso. Eu não tô aqui para julgar, você tem que se portar ali firme. Normalmente eu evito ficar cara a cara, eu fico um pouco de lado, porque minha salinha é meio ruinzinha. Mas o ideal seria eu ficar de costas pra pessoa nem ver minha fisionomia ou como eu sou, pra fantasia dela dançar ali, imaginar quem eu sou, o que é, dar essa liberdade. Às vezes a pessoa precisa desse espaço. A gente, como psicólogo, morre de vontade de falar, de falar, é isso, tá aqui, tipo, e isso assim, afirmado fortemente, é inútil ou até prejudicial, entendeu? Não adianta você ser um professor, o aluno tá com dúvida na prova e você escrever na prova dele. Porque por mais que ele entenda que o que você fez está correto, não foi ele que fez. Então não faz sentido, entendeu? Isso é meu, isso é o que eu acho que tá certo e não é dele, ele que constrói. A versão contrária também como é que se diz? É enaltecedor, assim, né? Quando
o próprio paciente entende a construção ou a repetição de alguns problemas e fala, nossa, eu tô fazendo isso de novo, nossa, eu tô vendo essa pessoa de novo naquele negócio, será que não sou eu que tô projetando isso? Você fala, nossa, yes! Segura! Mas... Tem uma coisa que a Arlete comentou ali, que é sobre a autoempatia, né? Que eu acho que a Arlete trouxe essa questão de, nem sempre eu tô com condição de ofertar empatia para o outro, eu tô com raiva, e a raiva fala sobre o que eu sinto a partir do que eu observo, né? E aí, gente, é sobre não ter todos os dias condições mesmo de ser empático. E aí se acolher primeiro. E aí eu acho que tem uma outra coisa que funciona para mim, e de novo, não é sobre receita, é sobre ter com quem contar. Eu passo a mão no telefone para essa rede de apoio e falo assim, o bicho tá pegando, eu tô com uma coisa aqui, em relação a uma determinada pessoa, eu tô agarrado no meu julgamento, não consigo largar. Se a pessoa aparecer pintada de ouro na minha frente hoje, ela vai ouvir uma montoura de coisa que eu não quero dizer, mas no fim eu quero dizer porque é o que está mais vivo aqui. E você pode me escutar, a gente pode tomar um café, a gente pode ter uma ligação, porque, primeiro, eu não acho que dou conta sozinha de tudo, acho que a terapia tem muito esse lugar, e aí eu honro e salvo aqui a existência do psicólogo sobre a existência da pessoa ter a chance dela se despir de fato e de se mostrar como ela é nesse processo de confiança com esse profissional. É difícil... Perdão, te cortei. Não, é difícil na sociedade como a gente constrói, a gente atender os nossos desejos, e que nossos desejos às vezes a maior parte são errados ou distoantes, né? E talvez expor isso de uma forma que alguém não julgue, né? Esvazia um pouco desse sofrimento. E como nós somos seres desejantes e temos essa pulsão de saciar nosso vazio, a gente sempre está desejando, e a maior parte das vezes a gente está falando não para eles. Então ter no caso, no meu é 50 minutos, mas às vezes eu estendo, mas esse tempinho para a pessoa esvaziar isso, que acumula, às vezes está acumulado há 15, 30, 40 anos, e tá intenso, tá borbulhando, até a gente chegou a gente comentou isso, certas construções que geram ansiedade, depressão, são somas de acúmulos desse desejo que não tem vazão, né? Não tem espaço no mundo. E ali a gente tenta achar esse espacinho, né? A gente tenta... Eu me lembro que uma vez eu estava numa roda de escuta coletiva, porque eu tenho participado de muitos grupos que fazem prática regular de escuta mesmo. Eu tenho pares empáticos, de escuta empática, com trocas fixas, a gente tem horários fixos. Eu escuto 15 minutos, ele escuta 15 minutos, e a gente faz uma troca e com um agendamento fixo mesmo, né? E tem outras que são esporádicos, que eu participo de encontros coletivos de escuta virtualmente, onde a gente vai numa salinha reservada em alguma plataforma e faz essa prática de escuta. E eu me lembro que uma vez eu estava num encontro desses coletivos, e aí eu nunca esqueço a metáfora que a menina, quando voltou da salinha individual para a sala grande, que a facilitadora lá do encontro perguntou, e aí, como é que vocês se sentiram? Aí a menina falou assim, gente, parecia que eu estava igual a lixeira do meu Windows, cheia. E, de repente, agora eu acho que esvaziaram a lixeira do meu Windows. Eu quero mais gente que ajude a esvaziar a lixeira do meu Windows. É difícil que nem não tem como nem ir tudo de uma vez, né? Desculpa, cortei. Não, exatamente, certo, assim. Mas ela agora, ela associou aquilo do tipo... e ela era iniciante na prática,
E ela disse, a gente pode fazer isso mais vezes? Eu acho que eu super preciso de alguém que de tempos em tempos me ajude a esvaziar a lixeira do meu Windows. E a gente falou, sim, você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Fica até divertido, né? tenha... Essa forma, essa metáfora que ela trouxe. E até fixa, né? Você tá dividindo aqui com a gente. E a quem não conhece, que está nos assistindo, que ainda não participa desses grupos, fica pensando, mas como que é isso, né? Aí desperta uma das necessidades interessantes do ser humano, que é a curiosidade, né? E ali você pode buscar, lembrando-se que não tem, como não tivemos aqui hoje, uma receita. Você vai limpar a sua lixeira do Windows e descobrir se você quer encher a lixeira do Windows ou se você quer fazer o que com o que estava lá. Ou né? até onde você aguenta limpar a lixeira do Windows, porque tem coisinhas ali que você não quer mexer, né? Não, fica salva essas coisinhas tenebrosas aqui que eu acho que eu não estou preparado, né? Não dou conta de lidar com não dou conta de lidar com isso agora, assim. E é engraçado porque é realmente muito pessoal a maneira como você quer mergulhar no convite que às vezes a dor ou o problema ou o conflito traz. Contando uma questão pessoal, eu tenho um grupo de amigos seletos, né? Conheço muitas pessoas, mas um grupo de amigos bem seleto, assim. E dentre eles eu tenho 2 amigos que são muito parceiros, assim, muito parceiros, e eu tive uma conversa muito dura com um deles, e tanto é que na hora eu fiquei um pouco chocada, eu nem vi a dimensão da situação, quando eu vim para casa, igual quando tu leva uma bolada depois que o músculo esfria, que tu sente o negócio, eu vim para casa dirigindo, fui tomando o pé da proporção daquilo, e quando eu cheguei em casa eu estava muito arrasada. E aí eu cheguei em casa muito arrasada, meu marido olhou para mim e falou, nossa, o que aconteceu? E aí eu comecei a dar conta de que realmente tinha acontecido uma coisa muito difícil, e estava muito pesado. E aí eu falei assim, bom, eu vou dormir, porque, inclusive, biologicamente, o cérebro descomprime, isso é um fato, né? A gente tem uma descompressão ali de, no mínimo, de 4 horas para a gente não dar uma resposta, talvez, mais, vou dizer, violenta, de talvez ligar para a pessoa e dizer, pelo amor de Deus, você falou isso para mim, eu quero te dizer que isso, aquilo. Então, essa coisa que a avó da gente às vezes dizia, fala assim, dorme, que existe uma noite entre um dia e outro, isso é real, fisiologicamente real, assim. É a pausa, né? É a pausa, exato. Né? A pausa é aquele momento que você levanta no meio da situação difícil, da conversa difícil, desafiadora, e fala, acho que eu vou tomar um gole d'água, eu acho que eu vou ali fora respirar um ar, peraí, deixa eu ligar para alguém, porque isso realmente descomprime o cérebro, e aí eu precisei dormir, e no dia seguinte eu falei assim, eu não dou conta de lidar com isso agora. Era dos conflitos da lixeira que eu não dava conta de lidar no momento, porque eu não ia conseguir, só que ao mesmo tempo, eu não queria descartar sem olhar para aquilo, porque eu tinha a sensação de que era um convite precioso para entender que outras situações desafiadoras diante da nossa intimidade, proximidade iam acontecer, e se eu resolvesse enfiar embaixo do tapete ou fingir que tipo, deixa assim mesmo, ia gerar aquele pinga-gota, aquele conta-gota que acumula. Aí, de repente, você fala assim, não sei por que fulano explodiu, porque ele está naquele armazenamento que vem subindo gradativamente. E quando eu dei conta de lidar com a coisa, já tinham passado 3 semanas. E eu tive que ter muita escuta de rede de apoio, de conversar com pessoas, não para receber esse conselho, como a gente falou, de faz assim, faz assado. Não, da pessoa dizer assim, eu só preciso que você escute. E a empatia me pareceu ali que acontecia ao final, quando no momento seguinte eu já sabia dizer, agora eu já consigo dar esse passo para o lado. Agora eu já consigo dar esse passo para frente. Até que o final foi, agora eu estou pronta para sentar para conversar com ele sobre isso. E a gente teve uma conversa que mudou a nossa relação, mas eu tive que fazer essa caminhada de quase 1 mês, eu e a minha dor, eu e o meu problema, eu e o meu conflito, sem desperdiçar essa oportunidade. Então, vai muito do tempo mesmo, vai muito de você estar com condição de fazer aquilo, de que forma você quer fazer. Às vezes tem coisas que passam anos da vida e você não quer olhar, e ok, né? Não é sobre você ter obrigação de nada,
mas de você saber que você tem outras formas de fazer se você quiser. Você tem escolha. Porque eu não posso escolher, como diz a Nola Lima, uma treinadora que eu conheci um tempo atrás. Você não pode escolher o que o outro diz, mas você pode escolher como você quer escutar. Nossa, são frases que a gente tem que consultar sempre, né? Olhar para isso. E, na minha opinião, já eu falei aqui sobre a toxicidade da internet, da questão da janela, mas, ao mesmo tempo, existem muitas coisas importantes que nos apoiam na internet, né? Depende do que você quer seguir, depende do que você quer valorizar. E hoje, o que a gente pode fazer para o mundo que eu quero viver, que foi o tema do programa, a gente trouxe aqui várias opções para você que está nos assistindo, né? A gente trouxe aqui várias reflexões. E não sabemos a sua história. E nós não podemos, né, imaginar que eu sei o que você está passando, que eu não sei. E aí há aqui a possibilidade de você refletir, como eu estou refletindo, se fizer sentido para vocês que estão nos ouvindo. E que vocês possam entrar em contato com as redes sociais da Bel, porque é fácil de encontrar. A foto dela tá lá com a carinha dela mesmo, que é bonitinha pra caramba. E aí a gente entender que tem muitas pessoas que estão aí dispostas a fazer um trabalho, porque quando a Bel falou sobre essa rede de apoio da escuta empática, gente, é de verdade. É de verdade, é muito bom. E, de uma certa forma, imparcial, como eu citei antes. Às vezes Tentamos, né? Tentamos. Não rola um resquício de expressão ali até, mas tentamos. Exato. A gente, às vezes, dependendo do assunto, a gente se espanta, a gente se pressiona, a gente se emociona, né? Sim. Por mais que a gente tente se cercear para dar esse espaço. Nós fazemos caras e bocas. Isso é uma coisa que também é uma coisa que a gente tem que treinar como psicólogo, dar um trabalho. Que até de máscara a sobrancelha ainda fica pulando para cima e para baixo. Então. E aí a Bel citou, né, só para retomar aqui, a leitura do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que você pode consultar, que está nos assistindo. Ela falou sobre o material exposto aí na internet que você pode acessar, que é do pastor Henrique Vieira, que ela trouxe. Trouxe também algumas, não estou conseguindo lembrar mais, sobre esses exercícios que ela está fazendo do pescoço, que vocês também podem estar absorvendo, se isso fizer sentido para você. Trouxe tantas contribuições para nós, né? Falou sobre outros educadores também. Mencionou Paulo Freire. Paulo Freire. É verdade. E Dominique Barton, que é uma pessoa que eu também admiro. Então, eu super indico, acho que é pouco a pouco essa construção. E o que você quer fazer, né, Bel? O que nós podemos fazer, né? E falando assim, já aqui deixando uma sugestão para quem talvez tenha interesse em conhecer esse universo da comunicação não violenta, o Dominique ele vai vir ao Brasil no primeiro semestre de 2022, né? E então aqui fica a sugestão de quem quiser seguir ele nas redes sociais, @contatodominique. O Dominique é com C mudo no final. E a ideia dele é que ele consiga fazer uma caravana aí ao redor de muitos estados do Brasil nesse primeiro semestre de 2022. E os eventos que ele promove fala justamente de muitas coisas que a gente falou aqui, sobre criação de espaços dialógicos, de escuta, sobre comunicação não violenta, sobre essa passagem nesses níveis inter e sistêmico. Então, ele vai fazer eventos abertos ao público, e aí ele vai dar todas as explicações nas redes sociais dele, e
E fica a sugestão, se vocês tiverem interesse em conhecer esse universo, acompanharem o trabalho dele, que é fenomenal. E outras leituras do próprio Marshall Rosenberg, que tem livros publicados, né, pela editora Palas Atena, tem um outro livro publicado pela Sextante, que vale a pena. Tem uma palestra nele no YouTube também. Tem vários materiais, viu? Tem vários materiais no YouTube, coloca lá Marshall Rosenberg, ou Comunicação Não Violenta Marshall, que já vai aparecer uma série de coisas, assim, Sim. Que vão, como eu falei, que vão levando a conexões com outras coisas, e aí os degraus de uma escada começam a se apresentar, e aí você pode dizer sim ou não, se fizer sentido para você, para subir esses degraus e construir uma caminhada, assim, sobre ter opção, escolha, autonomia de desenhar um futuro novo para esse mundo que é a nossa casa, assim. Eu acredito que a gente tem condições de fazer isso se a gente quiser. É extremamente importante, eu valido tudo que você falou, que eu conheci o Dominique na Casa do Povo, lá em São Paulo, um lugar difícil para acessar na época que eu fui, e muitas pessoas ali ao redor, né, sentado, disposto de uma forma livre, com muita troca, de uma forma muito coletiva, né? E ele traz essa oportunidade de falar com ele, né? Não tem essa separação de alguém que mora fora do Brasil, não. É alguém disponível a conversar, fala português, né? E tudo mais. Então, eu acho que eu valido tudo que a Bel citou aqui. A gente já passou do horário, né? Normal. Nossa, como sempre. Não tinha como não ser, não tinha como não ser com essa convidada tão ilustre. E a gente já deixa o convite para umas próximas, né? Com certeza. Conversas. Ai, gente, me chamem, assim. Ai, que bom. Eu sou... Assim, esses rolês de construção, de cocriação, me convidem, assim, sabe? Eu sou a garota do sim, assim. Vamos fazer, vamos. Quando? O dia que vocês quiserem. Ajustou, vamos embora. Eu tô com umas ideias malucas aqui para falar para você depois. Meu Deus do céu. Tá tudo... Eu fui longe. Na verdade, Arlete, eu sempre acho que a minha loucura se parece com a loucura de muita gente. Então, tá tudo certo. O difícil é achar normalidade, né? Normalidade é... E eu nem sei se eu quero achar a tal da normalidade. Também não quero. Eu quero explorar muito mais. Por isso que a gente está aqui voluntariamente, mas aprendendo muito. Foi muito enriquecedor para mim. Eu estou realmente lisonjeada com o seu aceite. Parecia que eu não ia conseguir, para falar a verdade. Mas eu fiquei muito feliz mesmo. Essa transmissão vai ficar gravada, eu acho que a gente pode dividir com outras pessoas. E vai ser um orgulho para mim e para toda a equipe aqui, né, divulgar esse trabalho, né, Matheus? Sim, sim. E, nossa, que... dá vontade de conversar tanta coisa que realmente não tem tanto tempo. Queria falar de, tipo, redução de danos, queria falar mais sobre o racismo estrutural, o livro que foi colocado, que eu cheguei a comentar no começo, mas não no ar, que foi o do G.C. Souza. Então, mano, tem muito pano pra manga. Eu acho que vou tem que ter a deixar parte aqui em 2. aberto. Vou deixar aqui em aberto que se a gente ajustar para vir conversar sobre o racismo e a diversidade, eu vou convidar uma preciosidade duas preciosidades, na verdade. Uma já esteve aqui, que é o Lucas, e a outra, a Renata, que estuda diversidade na Universidade no Rio de Janeiro. E são duas pessoas assim que têm colaborações fantásticas para trazer. A gente tem feito algumas trocas. Então, vou tentar trazer essa galera para a gente fazer uma conversa ampliada. Acho que vai ser fenomenal. Eu gostaria de recebê-los aqui na bancada, que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 microfones e a gente vai ficar aqui devaneando. Ai, meu Deus, vamos pensar sobre isso. A gente vai fazer aquele podcast de 7 horas, que tal? Dá para gravar 2 programas. A gente vai longe, mas é um prazer te conhecer, na verdade.
como em algumas sessões que a gente se sente inacabado, então, tipo, esse sentimento de quero mais ainda vai prevalecer aqui comigo um pouco. Tudo bem se você não me der alta hoje, Matheus, tá tudo certo. Mas eu fico muito feliz de te conhecer. Essa prazer. É a garota, é a Bel. Igualmente, gente, foi um prazer, Obrigado. assim, e é bem isso. E o fato de estar à disposição para fazer outras vezes é real mesmo. Vamos ajustar, eu vou convidar esse povo e a gente faz aí, amplia as conversas e estamos juntos nessa construção. Realmente, exatamente. O Lucas tem uma comunidade tão importante que a gente participa também. Eu acho que quanto mais cocriar, mais tiver essa linguagem, mais discutirmos, é bom para todos, né? Não tem um melhor, um pior. Tem um grupo que está com uma rede de apoio que todos precisamos. Muito obrigada. Gratidão por você ter aceito mesmo essa proposta, obrigada, querida. Babi, beijo aí que você está aí escutando a gente. Obrigada por tudo desde já. Matheus, Arlete, muito, muito obrigado. Foi inspirador. E a gente se encontra em breve em algum canal, de algum jeito, a gente está conectado. Não há dúvida, é só seguir. Babi, quer falar? Não? A Babi não está muito bem mesmo, ela está segurando aqui para terminar o programa. Eu queria agradecê-la por ter segurado a onda. Matheus, obrigada por estar aqui. Ana Bacos, que está lá de férias. E todos vocês que nos assistiram. E todos vocês que irão nos assistir e colaborando com o nosso trabalho. E levando o que há de mais positivo ou não, o que você se sentir melhor. Porque Prosa Criativa é um programa que pensa fora da caixa. E dessa maneira, vamos tirar da caixa, né? O que está lá, olhar para isso. Muito obrigada, gente. Você ouviu Prosa Criativa, o programa que pensa fora da caixa. Agradecemos sua atenção e esperamos revê-los na próxima segunda-feira, às 19 horas. Excelente semana a todos!